E aí, tudo bem? Vamos trabalhar mais um pouco, né? Vamos estudar. Nesta videoaula de hoje eu quero conversar com você, meu querido, minha querida, sobre Sócrates. Aliás, um pouco mais propriamente sobre a filosofia socrática. Porque existe uma discussão no âmbito da história da filosofia de que Sócrates não teria existido como pessoa histórica, né, como homem de carne e osso. E por que alegam isso? A primeira justificativa para essa alegação é de que não tem nenhum escrito de Sócrates, né? E isso é muito complicado mesmo, porque uma das características da história da filosofia, da tradição filosófica, é, em contraposição às mitologias, ela ser escrita. Então é um pouco estranho mesmo não ter nenhum texto escrito por Sócrates. A outra justificativa que fortalece essa teoria é a de que Sócrates é apenas uma personagem dos escritos, principalmente de Platão e também de Xenofonte, outro filósofo contemporâneo de Platão. Ou seja, Platão escrevia as suas obras num formato dialógico, várias pessoas debatendo sobre um tema. Sócrates está sempre presente como uma dessas personagens. Então alguns alegam assim, tá vendo? Sócrates não existiu, ele é apenas aquela personagem criada lá pelo filósofo Platão. Também Xenofonte que usa essa mesma personagem. Essa questão da existência ou não do filósofo Sócrates, para falar a verdade, ela não tem muita relevância para a gente. Eu faço esse esclarecimento apenas para que você fique tranquilo com relação a isso. Então o nosso foco aqui é principalmente no que nós chamamos de filosofia socrática. Há uma filosofia que é essencialmente retirada do pensamento de Platão, que nós estudamos como sendo filosofia socrática, tá bom? E aí entender a personagem Sócrates é muito importante para entender essa filosofia chamada de filosofia socrática. Sócrates era uma pessoa, a personagem Sócrates na história é muito curiosa, porque é uma figura emblemática, assim, né? Uma pessoa que vivia pelas praças, vivia pelas ruas, que tinha uma preocupação quase zero com as questões que, de modo corriqueiro, preocupam as outras pessoas, como questões materiais, até mesmo cuidado com a própria família. Existem relatos que mostram Sócrates como uma figura completamente desligada da realidade histórica, econômica, nesse sentido da preocupação com a própria existência. Mas apesar disso, ele é muitas vezes eu estou sendo até injusto, ele é frequentemente citado como uma espécie de encarnação da filosofia, uma espécie de personificação da filosofia. Nós vamos encontrar historiadores dizendo que Sócrates é um mártir da filosofia. Entender esse contexto, entender esse cenário é importante, porque é dentro desta atmosfera que nós vamos nos deparar com as questões cujos conteúdos são sobre a filosofia socrática. O nosso material da Bernoulli, a partir da página 40 até a página 43, trata de Sócrates. Eu vou fazer aqui a consideração de alguns pontos que estão espalhados lá no texto, para que você fique atento a tais pontos na hora de fazer o seu estudo autônomo, tá bom? O primeiro desses pontos tem a ver com a morte de Sócrates. Eu assisti recentemente uma videoaula na qual o professor dessa videoaula fez uma afirmação temerária, uma afirmação de certa forma equivocada, porque ele disse assim: Sócrates suicidou. É muito complicado afirmar isso para não dizer que é errado, né? Sócrates não suicidou a rigor. O que acontece? Ele foi condenado à morte. Ele foi submetido a um processo judicial e a sentença final desse processo o condenou à morte. Qual era a pena de morte
utilizada para a execução, o que seria utilizada para a execução de Sócrates. A ingestão de uma taça de veneno, de um copo de veneno, de uma dose de veneno chamado cicuta, que geraria, ou como gerou, uma paralisação interna dos órgãos, né? Então, Sócrates aceitou, mesmo considerando injusta, essa sentença. E aí ele tomou com as próprias mãos essa taça de veneno e ingeriu. Ou seja, isso configura suicídio? Configuraria suicídio o que aconteceu com Jesus quando ele dá sinais de que aceitou o destino da cruz? Configuraria suicídio pensar em Tiradentes quando ele dá sinais de resignação com relação à condenação de morte? Parece que não. É bom entender isso, né? Sócrates foi condenado à morte pelo tribunal ateniense, pelo poder judiciário, vamos assim dizer, da cidade de Atenas da sua época. Agora, para entender isso, é fundamental compreender que todo o processo que envolve a morte de Sócrates vai se desenrolar a partir de duas questões bastante importantes. Primeira questão, há uma acusação formal sobre Sócrates. Segunda questão, há uma acusação real com relação a Sócrates. Do que trata a acusação formal? A acusação formal é aquela que é apresentada publicamente, é aquela que é levada ao poder judiciário da época, ao tribunal ateniense da época. E ela consiste em duas questões. Primeira delas, consiste em dizer que Sócrates era uma péssima influência para a juventude, que ele levava os jovens para o mau caminho no que diz respeito à tradição grega, à educação, aos valores e assim por diante. A segunda acusação formal é de que Sócrates meio que blasfemava contra as divindades gregas. Eles dizem que Sócrates estava tentando impor novas divindades para a religiosidade grega e isso era uma ofensa aos deuses gregos. O que acontece? Sócrates se apresenta diante do tribunal, se defende com relação a estas duas acusações e o que nós percebemos ao ler o livro que trata disso, chama-se Apologia de Sócrates, o que nós percebemos é que ele não é de fato culpado destas acusações. Tem alguma coisa aí que não bate, né? O fato é que mesmo ficando bastante evidente a inocência de Sócrates com relação a tais acusações, ele é condenado a si mesmo. Ele recebe a sentença de morte mesmo assim. O que nos leva à segunda questão sobre isso. Ora, se as acusações que foram formalizadas contra ele restaram incomprovadas ou não provadas, por que, enfim, que ele foi condenado? Então, nós temos aí uma questão que é a realidade, a acusação real. E essa acusação real tem a ver com o que Sócrates representava, sobretudo, para os sofistas e para os políticos da época. Para os sofistas, Sócrates representava uma pedra no sapato, né? Um mosquitinho que ficava o tempo todo zumbindo no ouvido. Porque os sofistas gostavam do glamour, gostavam da retórica, gostavam dos aplausos, gostavam da grana que recebiam quando iam de cidade em cidade e gostavam da fama de serem muito sábios, de serem excepcionais naquilo que faziam. E Sócrates criticava isso tudo. Então, os encontros entre Sócrates e os sofistas são, e narrados por Platão, são encontros sempre muito dramáticos, porque apresentam Sócrates se contrapondo aos sofistas e, de certa forma, desbancando aquele lugar de glamour ocupado pelos sofistas. Com relação aos políticos, acontece algo semelhante, porque Sócrates tem um discurso no campo da filosofia política de que as pessoas devem sobrepor o bem comum ao bem privado.
de que a ética, o cultivo dos valores, o respeito ao outro, o respeito à força da lei, a alteridade, todos esses valores que sobrepõem a coletividade fazem parte da proposta de Sócrates. O cidadão deve ser alguém que se preocupa e que age favorável ao bem da coletividade. E naquela época, havia políticos que agiam de modo diferente, que colocava o seu interesse particular acima do interesse da coletividade. E esses discursos socráticos levavam, algumas vezes, a embates entre Sócrates e os sofistas. Entre Sócrates e os políticos. Portanto, nós temos duas classes de pessoas importantes daquela época que confrontam com Sócrates, que combatem com Sócrates, e, ao que tudo indica, parece ter havido um complô para acabar tirando Sócrates de circulação. Ele se defende, mas assume aquela postura de coerência que ele pregou ao longo da sua vida. O indivíduo deve submeter-se à força da legalidade, à força do direito. Portanto, se o tribunal diz que eu sou culpado, ainda que eu, como indivíduo, entenda de modo diferente, eu não posso, só por entender de modo diferente, sobrepujar a força da lei ao meu entendimento. Então, o indivíduo é inferior à força do direito, e por defender isso ao longo da sua vida, por acreditar nisso, Sócrates vai acabar arcando com a consequência da sua própria morte, né? Então esse é um ponto importante a ser considerado. O segundo ponto, que também é muito forte quando a gente fala de filosofia socrática, tem a ver com o método socrático. Os autores comumente chamam isso de método manhêutico. Não está errado, mas quando a gente faz um estudo um pouco mais detalhado, a gente percebe que manhêutica é o terceiro passo ou o terceiro momento do método, que também não pode ser compreendido de modo hierárquico e rígido. Mas o método socrático, que alguns autores também chamam de método dialético, método socrático, método dialético ou método manhêutico, essas três expressões, de certa forma, se equivalem na literatura que discute a filosofia socrática. Esse método ele tem três momentos que interagem aí na descoberta da verdade. Para que é o método socrático? Para que o indivíduo consiga chegar à verdade. Usando já uma palavra própria do método socrático, para que o indivíduo consiga parir a verdade. Ok? Então vamos lá. Quais são esses três movimentos? A ironia, a refutação e a manhêutica propriamente dita. Ironia é aquela atitude socrática de se colocar diante do interlocutor com a aparência de quem não sabe nada sobre determinado assunto, perguntando sobre o assunto e não apresentando teorias que concordem ou que discordem da opinião que o interlocutor tenha sobre o assunto. É nisso que consiste a ironia. É claro que esse se posicionar como alguém que não sabe é muito mais metodológico do que fático. Porque você há de convir comigo que se você não entender nada sobre um assunto, também você não consegue perguntar sobre ele. Concorda? Eu só consigo perguntar sobre algo que de alguma maneira eu já conheça, de alguma forma eu já tenha algum grau de informação. A partir desse momento que inicia o diálogo nesse processo de ironia, cuidado que a palavra ironia não tem o sentido que nós damos a ela contemporaneamente, tá bom? Tome cuidado com isso para você não se confundir. Mas depois de iniciado o diálogo com base nessa dinâmica da ironia, o próximo passo é a refutação. Refutar
também por meio de perguntas, né? Mas refutar significa o quê? Significa apresentar uma visão diferente daquela que está sendo colocada, apresentar uma visão, uma outra visão sobre aquele assunto com fundamentos, com razão de ser. Não é uma discordância pura e simples, né? É a contraposição de uma ideia a outra, levando-se em conta que uma ideia só é validamente contraposta a outra se ela tem os mesmos princípios de elaboração. Então, por exemplo, se você faz um argumento, para mim, você me apresenta um argumento de natureza científica, com relação a uma... Vamos imaginar que seja com relação à pandemia do coronavírus, da Covid-19. Você diz assim, professor, cientificamente falando, a pandemia ela consegue ser combatida se as pessoas ficarem em casa, se houver um processo amplo de isolamento social. E a ciência comprova isso através desses fundamentos aqui, objeto de análise de vários cientistas e, enfim, você me dá uma fundamentação científica. Eu só posso refutar legitimamente o seu argumento se eu sou capaz de apresentar uma argumentação também validada cientificamente. Se eu apresento uma outra argumentação baseada na minha subjetividade, baseada no meu achar, ou sem base nenhuma, isso não pode ser considerada uma refutação legítima. É isso que é refutar, está presente no método socrático. Então, diante desse movimento de elaborar perguntas como quem não sabe nada, de refutar as ideias do interlocutor, isso tudo vai levar à maiêutica, que é ao processo de parto das ideias. Maiêutica significa parteira. E Sócrates retira essa ideia da mãe dele, que era parteira, e de repente, num determinado momento da vida dele, ele diz assim: caraca, velho, eu também sou parteiro, igualzinho a minha mãe. Só que a minha mãe era parteira de crianças e eu sou parteiro de ideias. E aí ele apresenta a atividade filosófica como essa belíssima atividade que vai ajudando as pessoas a parirem a verdade, a darem à luz ao conhecimento legítimo, válido sobre a realidade. Claro que não é um processo fácil, é um processo complexo, que exige não apenas uma atividade de natureza intelectual, mas exige uma atividade de natureza atitudinal, né? Filosofar é bem complicado em função disso, né? Você acaba saindo da zona de conforto. Por fim, todo o pensamento socrático vai acontecer a partir de uma inversão que Sócrates faz a respeito da questão do conhecimento. Todo o conhecimento da realidade tem razão de ser porque o indivíduo pratica aquela máxima socrática: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o conhecimento do mundo externo adquire sentido quando eu me conheço, quando eu identifico as minhas limitações, identifico os vícios que pairam dentro da minha vida, dentro do meu ser, e que acabam me impulsionando para agir contraditoriamente, quando eu sou capaz de dominar as minhas paixões, tudo isso torna-se importante porque o indivíduo que consegue fazer essa viagem interna e o controle desses, aspas, inimigos internos, ele consegue ser, no ambiente externo das relações sociais, um indivíduo que contribui para o desenvolvimento da sociedade. É por isso que aquelas divergências entre Sócrates e os sofistas se tornam muito tensas e muito intensas. Muito tensas porque os sofistas pensavam o contrário disso, né? Esse negócio de interno é totalmente relativo. Se alguma coisa me faz bem, ela é verdade e pronto, não há que se discutir. A própria ideia de virtude é relativizada, a ideia do que é vício é relativizada. Portanto, os valores éticos são relativizados numa perspectiva da filosofia sofística. E Sócrates se contrapõe a isso e diz: não, o que é errado, pronto, acabou.
Nós não podemos dizer que trata só da opinião do indivíduo, né? Meu amigo, então é isso. Para esse nosso encontro de hoje, eu precisava fazer estas considerações com você, né? Continue firme aí nos estudos, aproveite bem o seu tempo, porque quanto mais você for fiel aos objetivos que você tem, independente do que está acontecendo lá fora, quanto mais fiel você for à sua rotina de estudo, à sua disciplina, melhor para o seu próprio crescimento e melhores serão os seus resultados, tá bom? Um grande abraço, fique bem!